Boa noite a todos. O meu nome é Raquel e é uma honra poder estar aqui nesse momento para poder falar de alguém muito especial na minha vida e na sua vida também, que estão me assistindo nesse momento. Primeiro, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Alguém de vocês já puderam assistir pela televisão ou pela internet a cerimônia do Oscar, onde é entregue a estatueta a grandes celebridades, como, por exemplo, atores, diretores, roteiristas, produtores, cantores, a melhor trilha sonora. Vocês já puderam assistir? Onde é estendido aquele tapete vermelho, né? Onde passam várias celebridades, né? Com as suas melhores roupas, os seus melhores perfumes, tudo elegantíssimo, né? Para estar ali, para poder receber o seu prêmio, a sua estatueta. Alguém de vocês já puderam assistir? Toda vez que chamam alguém lá na frente, no dia da cerimônia, para receber o seu prêmio, né, do que eles fizeram, foi o seu melhor filme. Cada vez que é chamado lá na frente, as pessoas que estão ali se levantam, batem palmas, se alegram, se emocionam, porque porque o seu amigo, né, o seu companheiro, o seu colega está ali recebendo um prêmio pelo seu esforço, pelo seu trabalho. É uma grande celebração. E também temos reis, rainhas, quando são coroados também. Várias pessoas estão ali para comemorar, para celebrar, para se alegrar, para ver aquele momento todo especial, porque afinal de contas é um rei, é uma grande festa que tem para o rei ser coroado. Inclusive, por esses dias, nós tivemos também, também uma grande cerimônia. Nós tivemos que foi o novo Papa recebendo uma grande responsabilidade, né, em suas mãos, recebendo esse privilégio de poder ser o Papa, ser o novo Papa. E todos também estavam, várias pessoas assistindo na televisão. Praticamente, eu acredito que o mundo inteiro parou para ver quem seria o novo Papa. Pessoas, tanto várias pessoas assistindo pelas redes sociais, pela televisão, quanto pessoas estavam presentes naquele local. Não viam a hora de conhecer o novo Papa. E eles olhavam para a janela, esperando o momento daquele homem sair, né, para eles poderem conhecer. E quando ele saiu na janela, todos se emocionaram, bateram palmas, gritaram de emoção de ver o novo Papa. Inclusive ele se emocionou. Ele se emocionou por ele estar recebendo essa grande responsabilidade em suas mãos. E o novo Papa se chama, tem o nome de Leão XIV. Leão XIV. Ele recebeu um importante cargo, uma grande responsabilidade em suas mãos. Mas, nesse momento, né, eu quero apresentar alguém para vocês, cuja história transcende o tempo, cuja influência ultrapassa qualquer fronteira e cuja luz jamais se apaga, jamais.
se apaga. Ele é onipotente, tem todo o poder, nada é impossível para ele, nada é impossível para ele. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, e ele é onipresente, ele está em todos os lugares, inclusive ele está aqui comigo nesse momento. Ele está aqui nesse momento e ele está aí com você nesse momento que está me assistindo. Ele está com você. Sabe quem que é essa pessoa? Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Só ele. Só ele. Ele é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo. Para alguns, só que para algumas pessoas, ele é apenas um profeta. Apenas um profeta. Para outros, é apenas um símbolo de amor. Só um símbolo de amor. Ou um simples mestre. Só isso. Vieram falar para mim. Ele é apenas um profeta. Nós os respeitamos, ele é apenas um profeta. Só isso, não passa disso. Não passa disso. Ele foi um grande profeta. Sim, ele foi um grande profeta, mas ele não passa disso. É só isso e pronto. Para algumas pessoas. Mas a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, em Isaías 9:6, no Antigo Testamento, o profeta já dizia sobre o Messias, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Lá no Antigo Testamento ele já dizia isso, o profeta Isaías. E também no livro de João, no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 1 em diante, nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é esse Verbo? É Jesus Cristo. Ele habitou entre nós. Ele esteve entre nós. Isaías nos mostra que o Messias seria mais que um líder. Ele seria mais que um líder. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus entre nós. E o seu reinado não é terreno, é celestial. O reinado de Jesus não é terreno, é celestial, é eterno. João nos revela que a promessa se cumpriu em Jesus. Jesus não é apenas uma figura histórica, não é apenas um continho de fada. Ele é Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Jesus não é apenas um profeta. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Quem sabe você pode estar perguntando como saber que esse Jesus é Deus? Como saber? A Bíblia nos fala em João 3,16, capítulo 3, versos 16 e 17. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo,
mas para que este fosse salvo por meio dele, que nós fôssemos salvos por meio de Jesus. A Bíblia nos ensina que Deus se esvaziou, se fez homem na pessoa de Jesus Cristo com um propósito central: a salvação da humanidade, a nossa salvação. E um exemplo de que Jesus, ele é Deus, foi através dos milagres que ele fez, que ele realizou. Ele curou o leproso. Esse fato está no livro de Mateus 8, capítulo 8, versículo 1 a 3, onde diz: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo? Se quiseres, pode tornar-me limpo? E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo, ser limpo, seja limpo. Isso não foi uma cura, como nós vemos hoje em dia. Em alguns lugares, por exemplo, a pessoa foi na igreja e lá recebe uma oração, então depois de alguns meses ele retorna dizendo que se recuperou. Eu me recuperei. Eu me recuperei. Somente isso a pessoa diz. Não é o caso de Jesus. Jesus anda sobre as águas, um grande milagre. Ele andou sobre as águas, ressuscitou Lázaro depois de 3 dias morto. Ele ressuscitou Lázaro. Jesus curou o cego de nascença. Cura que se realizou instantaneamente. Foi uma cura, ser curado. Ele curou instantaneamente. Não dá para ter dúvida em relação a isso. Não dá. Jesus ora e o paralítico volta a andar. Ele orou e o paralítico volta a andar. A sua própria ressurreição é a maior prova de que tudo isso é verdade. Ele morreu na cruz pelo pecado da humanidade. Mas ao 3º dia ele ressuscitou. Ao 3º dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. O povo achou que Jesus ia estabelecer um reinado terreno, um reinado político. Mas o reinado de Jesus é diferente. Ele é super diferente do povo que recebe a sua estatueta, a sua coroa, né? Diferente do Papa que recebe uma responsabilidade aqui na terra, terrena. Ele é diferente. O reinado de Jesus é espiritual. É espiritual. As pessoas que recebem as suas estatuetas, é só naquele momento. Recebeu o seu prêmio, vai embora para casa e pronto. Não, é Jesus. O reinado de Jesus é espiritual. E eu quero falar também nesse momento para vocês que, quem sabe, você ou eu temos uma casa boa, uma casa linda, um carro maravilhoso. Não que nós não podemos ter, sim, nós podemos ter, mas que isso não ocupe o lugar
maior em nossas vidas. Que isso que não ocupe a maior parte das nossas vidas. Nós trabalhamos e conseguimos comprar o nosso carro, a nossa casa, mas que isso não ocupe o lugar em nossas vidas, né? Em nossos corações. E temos família, uma família linda, mas ainda há um vazio no meu coração. Eu tenho tudo isso, mas há um vazio ainda. Há um vazio ainda. E quem sabe eu estou, por exemplo, ansiosa, eu quero um perfume mais caro que tem. O perfume que eu gosto custa 200, 300 reais e eu quero esse perfume. Eu estou inquieta porque eu quero esse perfume, né? Eu não estou em paz, eu quero esse perfume. Eu trabalho, eu vou lá e compro o perfume. Quando eu chego em casa, eu pego o perfume e deixo em cima da mesa, eu deixo numa estante. Depois eu uso. Eu já comprei, depois eu uso. Só que eu penso, não é isso. Não é isso ainda que está faltando em mim, né? Eu já comprei o perfume o que eu queria e ainda há alguma coisa vazia dentro de mim, né? Alguma coisa, algo falta ser preenchido no meu coração, na minha vida. E quem pode fazer isso é só Jesus Cristo. Só Ele. Só Ele pode preencher esse vazio que tem no meu coração, no seu coração. Como já disse um pastor, você tem tudo. Tem a melhor casa, o melhor carro, o melhor emprego, a melhor família. Minha família é maravilhosa, eu tenho tudo. Mas se você não tem Jesus na sua vida, você não tem nada. Você não tem nada. E quando nós temos Jesus, nós temos tudo. Nós temos tudo, nada nos falta. É só Jesus que preenche o nosso coração, o nosso ser. Só Ele que pode fazer morada dentro do meu e do seu coração. Jesus veio para nos trazer paz com Deus. Paz com Deus. Em Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. A promessa de Jesus para a minha e a sua vida é: quem crer em mim, a palavra de Deus diz para mim e para você, que Jesus diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, do seu e do meu interior, fluirão águas, rios de águas vivas. Fluirão rios de águas vivas. Que palavra maravilhosa essa para mim e para você. Crer que Jesus Cristo é Deus não é apenas acreditar com a mente. Não é só você acreditar com a mente. É confiar com o seu coração também. Confiar com o seu coração. E quando fazemos isso, Deus nos transforma de dentro para fora. Quando cremos que Jesus Cristo é Deus, Ele nos transforma de dentro para fora e nos dá um novo coração e uma eternidade com Ele, não apenas um reinado nesse mundo aqui, né? É um reinado celestial, uma eternidade com Ele. Uma eternidade com Ele. Que palavra maravilhosa! Jesus entrou em Jerusalém montado em jumentinho,
tão simples. E aquele povo, quem sabe, pensava, né? Esse é o rei, esse é o rei, mas ele veio montado num jumentinho. Esse daí que é o rei? Ele veio só montado no jumentinho. Mas em breve ele voltará como o rei montado em um cavalo branco. E nos levará para o nosso verdadeiro lar celestial. Onde diz lá em Apocalipse 19, capítulo 11 ao 16. Se você tiver um tempinho, leia em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, 16. E por esse motivo, né, eu estou aqui nesse momento, nessa noite aqui, eu não sei a que horas você vai olhar esse vídeo, apresentando esse Jesus que é o nosso Salvador, que é o nosso Salvador, Senhor e Salvador. Ele fez tantos milagres, né, como eu citei, fez tantos milagres, ressuscitou os mortos, curou o leproso, transformou água em vinho, multiplicou os pães e os peixes, andou sobre as águas. Tantos e tantos milagres ele fez, né? Te deu vida, me deu vida. É um milagre eu poder estar aqui nesse momento falando e você estar me ouvindo aí. É um grande milagre que o Senhor fez na minha vida e na sua vida também. Graças a Deus por isso. Ele continua sendo Deus. Ele continua fazendo milagres. Continua fazendo milagres. É só nós crermos, acreditarmos que ele continua fazendo milagre. O principal objetivo de Jesus é que todos sejam salvos e possam estar junto a ele no reino celestial. Ele não quer que nenhum de nós se perca. Ele não quer que nenhum de nós se perca. Ele quer que todos nós cheguemos a Ele. Aceitamos a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Cremos que Ele é Deus. Como muitas pessoas ainda não acreditam, né? Não acreditam que Ele é Deus. Não, isso é um pecado você falar uma coisa dessa, Raquel. É um pecado. Não, você não pode falar isso, né? É um pecado você falar que ele é Deus. Ele não é Deus. Ele não é Deus. E eu fiquei assim para essa pessoa, falei, meu Deus eterno, Deus tem misericórdia, né? Nós ouvimos cada coisa das pessoas. Não acreditam, estão respirando, estão com vida e não acreditam, mas eu agradeço a Deus, agradeço a Ele por ter enviado seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, pelos meus pecados, não que eu mereça, mas Ele morreu na cruz por amor a mim, e por amor a você que está me assistindo nesse momento. Creia, meu amigo, creia, meu irmão, que Ele é Deus. Ele é Deus, Ele está acima de tudo. Ele está acima de tudo. E diante dessas palavras ditas, eu quero dizer que para vocês que Jesus está de braços abertos, esperando por você que ainda não se decidiu, não tomou uma iniciativa de aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Não perca essa oportunidade de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele perdoa pecados, Ele perdoa os nossos pecados, porque Ele nos ama muito, Ele nos ama muito. E onde Ele está, Ele quer que eu e você esteja também.
Ele foi preparar lugar para nós. Ele foi preparar lugar para nós. O nosso lugar não é aqui, é junto a Ele, no reino celestial. Eu digo para você, aceite a esse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você não vai se arrepender de você aceitar esse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele vai transformar você de dentro para fora. E quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, tudo se transforma, né? Não que nós não vamos ter problemas. A Bíblia diz, que o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E vocês também vencerão. Por que ele disse isso? Porque ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele sentiu dor, ele sentiu fome, tristeza, tudo que nós passamos, né? Às vezes tristeza, fome, frio, cansaço. Jesus passou por tudo isso. Por isso ele disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo que eu venci o mundo. E vocês também vão vencer, vocês vão vencer. Então nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. E eu quero dizer também que ele não exige perfeição, apenas um coração disposto. Ele quer que vocês estejam à disposição, disposto. E eu quero finalizar essas pequenas palavras, essa pequena apresentação, com uma singela oração. Eu quero orar, fazer uma singela oração. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Perdoa meus pecados, entra na minha vida e transforma meu coração. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém. E eu espero que essas palavras, né, ditas nesse momento, tenham tocado no seu coração. E se você aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, eu digo para você que você não vai se arrepender, não vai se arrepender. Jesus é tudo nas nossas vidas. E Ele breve vai voltar para nos levar. Ele breve voltará para nos levar. E quando você tiver alguma dúvida, aqui tem um manual de vida para você, a Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada, aqui tem todas as respostas para as suas perguntas. Que Deus continue trabalhando no seu coração, na sua vida. E eu agradeço por essa grande oportunidade, esse maravilhoso momento em que eu estou aqui com vocês. Que Deus continue falando aos nossos corações todos os dias. Que vocês tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus.